Boa tarde. Hoje eu venho falar um pouquinho aqui como que a gente lida com as dificuldades na nossa vida. Como você tem passado com as dificuldades que a vida lhe apresenta? Como é você no tempo de dor? Reflita como é você no tempo das tribulações, nos tempos que a vida nos traz testes difíceis. Quem é você? Aquela pessoa que o tempo todo fica vitimizando? A pessoa que o tempo todo fala assim, nossa, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está assim? Por que Deus está assado? Ou você já tem uma maturidade às vezes maior de falar assim, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? O que a vida está querendo me mostrar com isso? Porque, gente, todos nós, por algum momento da vida, nós vamos ter muitos problemas, muitas tribulações. Não existe ninguém aqui que não tenha dificuldades na vida. Não existe ninguém que não tenha. Mas como a gente passa por elas, eu tenho aprendido que diz muito sobre como nós estamos, sobre como nós olhamos para a vida, para o mundo. E quem tem sido você? Você está sabendo passar pelas coisas que te entristece, que te joga, que te dá uma rasteira? Eu falo que eu já passei por tantas coisas nessa minha vida de uns anos para cá, que eu aprendi tanto. Então eu vejo que muitas vezes as dificuldades voltam. Mas eu vejo que elas só voltam, principalmente se ela já aconteceu uma vez na nossa vida, se ela aconteceu a segunda, mas ela volta. E ela volta para ver se a gente aprendeu a lição. E eu passei por muitas tribulações, como eu disse, mas esses dias voltou uma muito mais forte do que ela tinha vindo há um tempo atrás. E quando eu fui parar para avaliar, muitas vezes, a gente, por querer não sofrer, a gente vai empurrando as nossas dificuldades para debaixo do tapete. A gente não quer vê-las. Vai estar doendo? Vamos jogar para debaixo do tapete. Nunca faça isso com as suas dificuldades, porque é o que eu falo, uma hora esse tapete vai levantar e aquela poeira vai voltar toda em você muito maior. Por quê? Um dia um pouquinho, outro dia outro pouquinho, até que quando você vai ver, debaixo daquele tapete está inundado de poeira. E na hora que você levantar, aquela poeira vai te cobrir os olhos todinhos. Porque foi coisas que você foi negligenciando e não foi olhando. Isso é no contexto. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha saúde está debilitada. Às vezes foi você colocando para debaixo do tapete um exame, uma má alimentação, eu não sei o que, pois aqui eu fui ver. E hoje, quando eu vi aquele problema tão grave, eu pensei, Deus, novamente. Só que eu vi que eu aprendi a lição, eu aprendi o que eu tinha de aprender ali. Mas como eram mais pessoas, tinham outras que não aprenderam. E aí, a vida veio e falou, olha, você está nesse contexto. Como você vai passar? O problema está vindo para você. Mas você amadureceu e eu vi que nesse problema eu aprendi. Mas as outras pessoas não. Então, estão sofrendo muito, vão sofrer mais ainda. Como eu também vou sofrer porque é do meu meio. Mas hoje eu já aprendi também que eu não tenho controle de tudo. A nossa criança interna que não foi olhada, ela é cheia de feridas, gente. E essa criança, é o que eu falo, ela que tem coordenado a vida de todos nós. Então tudo que a gente faz coordenado pelas nossas emoções, pelo nosso ego. E isso é a nossa criança machucada, que muitas vezes não foi amada, não foi vista. E na fase adulta, nós crescemos, nós temos que olhar para
para os nossos problemas, para as nossas tribulações e dificuldades com um olhar de adulto. Um olhar de adulto que vai falar e vai pensar assim, meu Deus, não é por que isso está acontecendo? Não, é o que eu tenho que aprender com isso? Qual a lição que a vida está querendo me ensinar? Outra coisa, a gente aprender adulto, você vai olhar os problemas. Peraí, eu tô aqui com essa bola de fogo na minha mão. E ela tá crescendo, ela vai explodir. Eu tenho controle dela? Eu não tenho controle dela. Porque ela tá aumentando, eu tô vendo. Então, eu não posso falar, eu vou segurar, eu vou tentar resolver. Isso não tá na minha ossada. E o adulto, ele tem que tentar resolver. Mas quando ele vê que não tá na ossada dele, a gente tem que aprender a entregar a Deus o controle. Ao invés da gente reclamar para Deus, a gente fala, Deus, eu te entrego essa situação. Mas quando a gente reluta, é muito pior. Você vai sofrer muito mais, a vida vai te batendo muito mais, até você olhar para aquilo com outro olhar. Então eu não sei, porque quem vai ver isso aqui, Deus vai falar de alguma forma. Como você está olhando a sua vida, como você está olhando a sua dor, como você está tratando as tribulações da sua vida, deixando o seu ego ferido, a sua criança, desgovernar, te desconcentrar e fazer o caos ficar mais caos. Ou você já está naquela maturidade de entender assim, opa, isso não é do meu controle, eu posso rezar, eu posso pedir a Deus, eu posso ajudar de alguma forma, que ao meu ver é possível naquele contexto, mas automaticamente a gente tem que saber ter um olhar clínico para as coisas. Então eu não sei qual é a tribulação, porque todo mundo passa por ela. Mas aqui eu tenho certeza é de que nessa hoje algumas lições eu aprendi. Tem outros à minha volta que não aprenderam. Então a vida vai bater mais um pouquinho. Mas será que a gente precisa de apanhar tanto? Porque eu já apanhei muito. E não é bom. Mas eu vim entrar aqui nessa live para falar com você. Aprenda a não deixar a sua criança, as suas emoções governarem a sua vida. Não deixa. Porque quanto mais você deixa a sua criança liderar a sua vida, mais você vai sofrer. E como que ela coordena? Coordena querendo amor. E às vezes você está em algum contexto da vida que a vida está te falando, ame-se mais, mas você está querendo amar tanto o outro e a vida vem te dar um nocaute. Porque aquele amor foi cego, foi um amor cego que te fez cegar tanto a ponto de você perder a sua visão de adulto, de se relacionar como adulto. Um amor que às vezes na criança você não teve e colocou na mão de uma outra pessoa. A gente nunca pode colocar nossas emoções, gente, na mão de uma outra pessoa. A gente tem que pôr o controle sempre na mão de Deus. Tá ao nosso alcance? Então, beleza. Como adultos, vamos tentar resolver o que é certo aos olhos do adulto, não uma criança. Porque uma criança ferida, uma criança pequena de 3 anos, ela não sabe como resolver os problemas. E por isso que às vezes é muito dificultoso a gente passar por isso. Porque o que eu falo são as nossas emoções desgovernadas que guiam a nossa vida. E quando a gente vê, tá um caos. Porque não foi olhado com o olhar de adulto, não foi olhado com o olhar maduro. Então aprenda, quando vierem situações difíceis na sua vida, nunca questione Deus. Porque Deus é perfeito, a gente só apanha da vida porque muitas vezes queremos controlar o que não tem controle. Às vezes não estamos olhando para aquilo, parar e pensar, o que eu posso fazer? Como eu posso resolver? O que eu tenho que aprender com essa situação? Esses são os questionamentos de uma pessoa que vai amadurecendo aos pouquinhos ou que quer realmente amadurecer espiritualmente, né? Se tornar uma pessoa autorresponsável pela sua vida.
Agora, vitimizar, amor, eu falo isso por experiência própria, porque eu aprendi a criar uma bomba. Com tantas dificuldades, com tantas bombas que eu recebi da vida, eu aprendi a criá-las. Sei passar por várias, mas também, com todas elas, eu nunca sangrei em cima de ninguém. E às vezes, quem sabe, você é aquela, por seu emocional não tá bom, as pessoas sangram em cima de você e você sai sangrando em cima de todo mundo. Que a gente comece a semana refletindo. Quem tô eu nas minhas dificuldades, nas tribulações que eu tô passando? Eu tô deixando a criança ou eu tô me autorresponsabilizando e querendo entender o que a vida quer me mostrar? Porque muitas vezes a gente pode apanhar uma vez só. É igual eu falo, eu já apanhei tanto de chicote 3 cordas, que hoje eu falo assim, Deus, eu tô querendo só a pantufinha. Porque eu sempre vou para aquela situação respirando profundo e falando, a criança que ainda tem feridas aqui, esquece ela, meu amor. Agora eu vou pegar a responsabilidade de ser o adulto. O que um adulto faz numa situação difícil? Ah, faz isso, que tá aos meus olhos que eu posso resolver? Deus, isso aqui eu não tenho controle nenhum. Então, às vezes, é Deus falando, porque hoje, aqui agora, rezando, Ele falou comigo. Você aprendeu a lição, que é soltar o controle. Você aprendeu a descansar. Entrega o fardo e descansa. E eu vi que eu aprendi essa lição hoje. Mas é o que eu falei. Tem alguns à minha volta que vão apanhar ainda, porque estão lá na criança. Cada um tem o seu tempo de evolução, cada um tem o seu tempo de maturidade. Mas que a gente aprenda sempre correr para olhar com outro olhar para as coisas que a vida nos ensina. Porque nós estamos numa escola e numa escola viemos para aprender. A gente entra lá, a gente tem a recuperação. A recuperação é uma forma mais leve da gente passar. Mas espera aí, veio a recuperação, a gente não aprendeu, pum, veio a bomba. Você vai ter que repetir tudo de novo. E esse é o contexto que aconteceu comigo por esses dias. Não por mim, mas por pessoas próximas de mim que foram fazendo o que eu sempre falo. Nunca jogue a poeira para debaixo do tapete. Ah, ninguém tá vendo, Deus vê, meus amores. E na hora que esse tapete levanta, vem toda aquela poeira de dias acumulados ali. Então, enquanto você tá varrendo o primeiro dia, a poeirinha é mínima, às vezes nem precisa de uma pá. Na segunda, às vezes vamos usar uma pá, mas tá ali. Agora, quando você, tô com preguiça, tô com isso vai me doer tanto para olhar, é o que eu falo. Seu machucado tá sangrando, mete uma água oxigenada aí, vai lá e dá um ponto, você vai gritar, chorar, mas chora uma vez. Do que você ficar pondo um band-aid hoje, um band-aid amanhã, outro band-aid, toda vez que esse band-aid descola, você vai ficar chorando. E a vida me ensinou, Ana Flávia, nunca mais coloque band-aid, porque há muito tempo você foi tratando as suas feridas com band-aid. Eu tenho feito de tudo para curar as minhas. E às vezes você precisa de fazer isso para parar de sofrer menos, para parar de apanhar menos da vida. Olhe para tudo enquanto tem tempo de olhar antes. Nunca jogue nada para debaixo do tapete, porque isso vai custar tão caro para frente. Vai ser uma faxina muito mais pesada. Porque lembra, enquanto a sujeirinha de cada dia é leve, aquela que você negligenciou de limpar a semana toda, a faxina depois vem muito pior. Vem com muito mais lições. Mas sempre agradeça, pelo bom ou pelo ruim, dê graças. Porque se Deus nos coloca nisso, não tem nada que a gente não consiga passar, porque Ele nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então que a gente entre a semana, essa live vai ficar gravada, porque de alguma forma eu senti que isso precisava de ser falado para alguém. O que hoje me sangra, pode estar sangrando em você amanhã, mas que esse vídeo te faça refletir e que você não jogue as suas sujeiras para debaixo do tapete, que você olhe elas com cuidado, com carinho,
Então que a gente tenha uma ótima semana.